Bora para uma questão curtinha, que tem pouco o que discutir aqui, né? Mulher jovem, assintomática, foi fazer o ultrassom por qualquer motivo que seja, você identifica na vesícula biliar uma alteração de aspecto arredondado, hiperecóica, praticamente homogênea, sem sombra acústica posterior. Tem duas perguntas principais que você precisa fazer. A primeira é se ela causa sombra acústica posterior, nesse caso você vai pensar na litíase biliar, e a segunda é se ela é móvel. E aí, para ela ser móvel, você tem que ser um pouco sagaz e utilizar a movimentação do paciente. Você movimenta o paciente ainda com o transdutor bem localizado, às vezes você consegue ver o quê? Ela se movimentando. Se ela se movimentar, você vai mais uma vez pensar em cálculo. Se ela estiver parada, você vai pensar em cálculos ou eventualmente em pólipos ou eventualmente pseudopólipos, porque a maioria dessas lesões arredondadas hiperecóicas que estão aderidas aqui e que não se movimentam e não tem sombra acústica são pseudopólipos, porque na verdade eles são compostos de colesterol. Então isso te ajuda a fazer o diagnóstico diferencial. E aí lembrando que a bile, né, tem esse aspecto hipoecóico, e que a lama biliar e os cálculos biliares vão ser ecogênicos com sombra acústica posterior. Quando a gente vem para as alternativas, olhando para uma bolinha branca na vesícula biliar, o que eu posso pensar? Pode-se descartar a hipótese de cálculo? Pô, só porque não tem sombra acústica posterior nesse corte não é cálculo? Não. Devido às dimensões da lesão, está indicada a cirurgia. Então ele está pensando se é um pólipo, lembrando que os pólipos, a gente vai pensar em malignização dos pólipos à medida que eles ficam maiores, e maiores eu estou falando maiores que 20 milímetros, menores do que 10 milímetros, geralmente você não faz nada. Tem um limbo entre 10 e 20, e maior do que 20, a gente tende a indicar a intervenção cirúrgica, lembrando que mesmo com a intervenção cirúrgica, a maioria ainda é benigna. Letra C. Devem ser realizadas manobras de decúbito para verificar se a lesão é aderida ou não à parede. Olha só o problema de você ir marcando sem ler todas as alternativas. Você vai, crava na letra A de armadilha e não lê essa questão que é óbvia, né? Lógico que você tem que mudar o paciente em posição. Trata-se de neoplasia maligna da vesícula biliar, a gente já falou disso em questões anteriores, que o padrão de espessamento da parede, né? A gente vê espessamento da parede, a gente vê massa adjacente, então não tem nada a ver com esse padrão que sugere fortemente um pólipo ou um pseudopólipo de colesterol. Espera-se encontrar elevação dos níveis séricos de gama-GT, fuga ao tema, total, resposta correta, letra C.